nós vamos retomar o Jornal Oi ao vivo dessa sexta-feira, conversando com o Sargento Nery, deputado estadual Sargento Nery, e o nome dele inteiro é Rubens Cláudio Siqueira Nery, é deputado estadual do Avante, ele é relator da CPMI das fake news que foi instalada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também é líder do PDO, que é o grupo chamado Parlamentares em Defesa do Orçamento. Eu quero, aliás, aqui nos bastidores, agradecer ao deputado pela paciência de estar conosco aqui. Ele vai qualificar ainda mais o nosso programa, apesar dessas quedas, dessas questões de internet. Tenham paciência, nos desculpem. E ele, então, vai acrescentar aqui para o nosso público do AltT detalhes sobre o trabalho que ele tem feito, tanto na questão da CPMI das fake news, quanto lá no PDO. Deputado, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por participando conosco aqui. Para quem ainda não o conhece aqui no AltT, resume um pouquinho aí qual é a trajetória do deputado estadual Sargento Nery. Obrigado por estar falando conosco. Olá, Santos. Um abraço, obrigado a você e todos os seus ouvintes, ao Biel, que me atendeu muito bem. Bom, eu sou família simples, sou cristão, casado, pai de 5 filhos, nascido na cidade de Lins, também advogado, policial militar há 27 anos, 27 anos na rua trabalhando, e esse é meu primeiro mandato e segunda eleição. Perfeito. Então eu venho tentando fazer um trabalho não só para a segurança pública, naquilo que é voltado para o homem, né, mas também para a sociedade num todo, que nós precisamos, pelo menos, tentar reconstruir um Estado melhor. Ok. E aí, deputado, eu queria então já emendar, o senhor comentando um pouquinho e só reforçando aqui, antes de cair aqui a internet, a gente ter essa interrupção inesperada no Jornal ao Vivo da sexta-feira, a gente destacou que tínhamos conversado com o presidente da CPI das fake news, o deputado Caio França, do PSB. E ele falou que era um trabalho muito importante, destacamos aqui que o senhor já era o relator, uma deputada também faz parte, é integrante, vice-presidente dessa CPI. Eu queria saber, nessa sexta-feira ocorreu a primeira reunião aí dessa comissão, né? Eu queria saber o que os senhores conversaram, o que foi delimitado, até porque a gente percebeu, tanto na fala lá do deputado Caio França, uma certa dificuldade de limitar, fazer um recorte, exatamente o que essa comissão parlamentar vai apurar, vai investigar. Nessa reunião, primeira reunião de vocês de trabalho, foi possível deixar bem claro quais são os caminhos ou começa com ela bem ampla e vai se estreitando, por gentileza? Olha só, Brás, na verdade a primeira sessão foi o dia da eleição, aí o Caio França me nomeou relator, mas não houve objeção de nenhum partido, todos os deputados que ali são membros da CPI concordaram, a doutora Janaína, que é do PSL, o Paulo Fiorillo, que é do PT, o Chedi, então a Mônica, que é do PSOL, então não houve objeção nenhuma, eu fiquei muito feliz por isso, por ter a confiança de vários partidos para relatar. Isso me traz uma responsabilidade muito grande de ser totalmente imparcial, e um ditado muito antigo que se fala: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então nós teremos que ser bastante imparcial. Aí fizemos a segunda sessão, que foi na data de hoje. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa trabalhando ainda, para quem não sabe, estou aqui no meu gabinete, onde o presidente, o deputado Caio França, nos apresentou o plano de trabalho para a comissão. Certo. E aí começou a deliberar o plano de trabalho e fazer algumas alterações que assim os deputados que são membros acharam necessário. Aí ele vai, o que ele acatou, ele vai fazer a modificação e apresentará na próxima sexta-feira já o plano de trabalho para nós iniciarmos aí realmente o trabalho da CPI. Agora, é um detalhe que a gente comentou com o presidente, o Caio França, eu queria também que o senhor desse a tua avaliação, já partindo do princípio de que houve essa segunda reunião, essa segunda sessão nessa sexta-feira, essa situação de qual seria o enfoque ou o foco desse trabalho, porque está fazendo um barulho grande a CPMI lá do Congresso Nacional, né, que é uma comissão mista, que está ouvindo a questão, tratando do assunto de fake news, que aliás é uma questão que o Jornal Oi trabalha muito seriamente. Fake news estraga reputações, estraga a vida, então assim, é um absurdo e tem que realmente colocar um fim nisso. Agora, lá no Congresso tem uma abordagem ampla do país inteiro.
Aqui em São Paulo, já dá para o senhor antecipar para a gente, deputado, qual seria o enfoque? Por exemplo, tem muita gente aí de olho, até o STF, em deputados do PSL. Inclusive, conversamos também aqui há cerca de 10 dias com o deputado Douglas Garcia do PSL, que teve, inclusive, o mandato suspenso, ele e o do Gil Diniz. Isso, se por acaso a comissão que o senhor é relator for direto nele, já vai se falar de algum tipo de perseguição. De repente não é o caminho. O senhor falou que vai priorizar, que a comissão vai priorizar a imparcialidade. Mas o que será investigado? Bom, a CPI ela foi montada para tratar sobre a eleição de 2018 no estado de São Paulo. Esse é o foco, esse é o ponto da investigação. Não tem, essa CPI não tem nome, não tem endereço de pessoas, né? É claro que através dos estudos, através das denúncias, dos documentos, investigações, pode ser que chegue um ator ou outro na política paulista. Nós tivemos a cautela, eu e a doutora Janaína, no plano de trabalho, foi citado muito a questão a nível federal. Sim. Dos fake news. Então nós pedimos para o presidente que retornasse ao estado de São Paulo e colocasse matéria realmente pertinente à eleição 2018 de governador. Então esse foi o primeiro passo. Pode haver um desdobramento e ir para a esfera federal, nacional, na eleição de presidente? Pode, mas isso é um segundo plano se houver desdobramento. Se não houver, não tem necessidade. Então nós precisamos tratar, sim, da eleição de 2018, que foi a eleição de governador de São Paulo. Quanto aos deputados do PSL, não tem uma indicação para punir ou investigar A ou B. Pode entrar aqui do Avante, do PT, PSOL, PSL, PSD. O que vai levar a essas pessoas que estão envolvidas são os fatos, os documentos e as testemunhas. E nós já no início estamos tendo bastante cautela para que não rotule um partido ou uma pessoa, né, porque a imprensa está noticiando. Para nós, com todo o respeito que eu tenho à imprensa, para nós não importa a matéria da imprensa, e sim a prova documental, testemunhal e os fatos que ali levam à indicação de pessoas. Então, nós não vamos rotular qualquer partido. Perfeito, até porque também poderia inviabilizar e poderia gerar questionamentos jurídicos se caso começar a ficar caracterizado, né, deputado? Esse foco, o objetivo de pegar A, B ou C. Realmente tem que ser um trabalho imparcial e isento, como o senhor destacou aqui agora. Agora, o senhor foi candidato, verificou-se ou tem realmente pontos e que merecerão a atenção dos senhores dessa comissão, por exemplo, na eleição, seja para deputado estadual, deputado federal, ou mesmo para eleição ao governo do estado, o vencedor foi bastante apertado, e o João Dória em cima do Márcio França, ou sobre o Márcio França. Tem alguma situação que o senhor apontaria ou apontou lá para os integrantes, colegas seus da comissão? Olha, gente, teve essa situação, o que eu me recordo lá na campanha de 2018 que merece uma apuração? Ou vai se pegar o geralzão para poder pensar alguma coisa? Ou já tem alguma questão que merece a atenção de vocês? Braz, é muito imaturo ainda apontar qualquer situação. Então, a priori, nós estamos fazendo um trabalho de estruturação, né? Nós vamos primeiro definir o que é fake news, nós vamos chamar profissionais para que façam a definição. Eu já pedi e convidei um grande jurista, um grande amigo, para que nos traga a definição de fake news com relação aos crimes contra a honra, para que a gente entenda e a população entenda da matéria que nós estamos tratando, que ela tem uma essência jurídica, né, e balizada pelo direito constitucional. Então ela não pode ser tratada de forma bruta. Né? É uma matéria... pode prevalecer, né? É uma questão técnica, deputado, né? Sim, é extremamente técnica. Nós não podemos trabalhar pelo clamor público, pelo noticiário de imprensa, não. Nós temos que fazer um trabalho com pessoas estudiosas, conhecedores da matéria, para que possamos chegar num denominador comum e consigamos aí um relatório satisfatório e equilibrado.
Positivo. Então, só ressaltando aqui, nós estamos conversando na noite dessa sexta-feira, dia 3 de julho, agora são 19 horas e 46 minutos, estamos ao vivo na redação do Jornal Oi aqui em Suzano, na Grande São Paulo, e nosso entrevistado nesse momento é o deputado estadual Sargento Nery. Ele explicou para a gente como é que foi o início do trabalho da CPMI, da CPI, no caso, CPMI lá em Brasília, nós estamos falando da Assembleia de São Paulo, da CPI das fake news. Eu queria agora pedir... Oi, pois não? E eu peço até você, Biel, Brás, que peça ao Biel, para minha assessoria, ele enviar um pronunciamento que eu fiz no início da sessão de hoje, para demonstrar à população o quanto é complexo esse assunto, né? O quanto nós temos que ser transparentes e o quanto nós temos que ser imparcial para tratar esse assunto. Não, mas esse ponto que eu ia compartilhar com o público agora, deputado. Nós vamos acompanhar bem de perto, já estamos aqui pré-agendando outras conversas com o senhor e outros integrantes dessa comissão, porque a gente vai acompanhar muito de perto. É um assunto que tem muito a ver com o jornalismo. Quem faz jornalismo sério também é muito prejudicado com essa questão de fake news, de informação falsa sendo espalhada aí, compartilhada à torta e à direita. Então, é uma questão que nós vamos acompanhar muito de perto e certamente nos próximos dias e próximas semanas manteremos contato aí com o senhor, especialmente que é o relator da comissão, mas também com os demais deputados integrantes dessa CPI, para a gente saber de todos os detalhes da apuração e também do desfecho desse trabalho aí. Então, pode ficar tranquilo que toda informação que o senhor produzir aí, o senhor já deixou bem claro que vai ser um trabalho imparcial, sério, responsável, nós vamos aqui reproduzir e levar para o público aqui do AltT, porque o assunto é de extrema relevância. O que eu queria só pontuar é que o senhor agora, a gente pudesse comentar um pouquinho, só reforçar para o nosso público, nós estamos conversando agora, então, com o deputado Sargento Nery, deputado estadual do Avante. Ele falou um pouco sobre o trabalho da CPI, das fake news, e agora eu vou pedir para ele compartilhar com a gente um pouco de outro assunto bastante relevante que nós tratamos aqui alguns dias atrás com outro deputado também que faz parte desse grupo que o Sargento Nery lidera, que é o Parlamentares em Defesa do Orçamento. Nós conversamos, foi com o deputado estadual Telhada, e ele falou sobre alguns procedimentos, algumas ações muito relevantes que deu repercussão na mídia, e ele até reclamou um pouquinho que, de certo modo, a grande imprensa de São Paulo não entendeu, não quis entender direito quais foram os propósitos e objetivos desse grupo que foi fiscalizar especialmente como é que está sendo gasto o dinheiro do Estado nos hospitais de campanha contra o Covid-19. Eu queria aqui retomar um pouquinho aí com o nosso entrevistado de agora sobre como é que foi a ideia de fazer esse grupo e por que o senhor assumiu a liderança desse trabalho aí do PDO. Por favor, deputado. Bom, nós fizemos a votação na pandemia para que o governo tivesse liberdade de contratação, né, não só o governador, como os prefeitos, num momento emergencial, porque nós não sabíamos qual seria o resultado dessa pandemia. E nós sabemos que toda a contratação pública é muito burocrática. E para o bem da saúde pública, nós, então, votamos aí a calamidade pública. Pois bem, depois de votado, eu comecei a perceber os contratos milionários que o governo do estado vinha fazendo, e me chamou a atenção, né, pelo volume dessas contratações. Até porque a saúde pública nossa nunca teve tanto investimento. E eu enviei uma mensagem no grupo de deputados, né, da casa, convidando os deputados para que formássemos um grupo de fiscalização dos contratos e do recurso do Estado. O Coronel Telhado, um grande amigo, uma pessoa que eu conheço há anos, já de pronto se colocou à disposição. Aí fizemos a primeira reunião e a partir da primeira reunião conseguimos aí montar o grupo PDO. Como eu idealizei, ficou para mim a liderança desse grupo. Um prêmio ou um castigo, deputado? Se liderar o grupo foi um prêmio ou foi um castigo? Não, eu acho que é uma satisfação, ô Brás, porque é meu primeiro mandato, né? Sim, e ter o aval da deputada Edna Macedo, do Ed Thomas, do próprio Coronel Telhado, que já são veteranos, né? Estão na casa, e ter o aval deles e o apoio deles, isso me traz uma satisfação muito grande, mas também me deixa feliz com os novatos como eu, que apoiaram também a minha liderança. Pois bem, nós fomos verificar o primeiro contrato, né, que era uma compra de R$ 14.192.000 de aventais,
fizemos toda a apuração e descobrimos que a empresa que ora estava contratada não tinha capacidade para fazer entrega desses produtos ou confeccionar esses produtos. Então nós fomos até a empresa, a sede da empresa era na casa do seu proprietário, uma casa locada, né? E o seu capital inicial de R$20 mil. Então uma irresponsabilidade muito grande do gestor que firmou esse contrato. E nós fizemos uma representação no Tribunal de Contas do Estado, né, para que tomasse providência quanto a esse contrato. Na semana seguinte, o governador cancelou o contrato, tá? Até como dispositivo e mecanismo de segurança dele, porque ele poderia entrar pela omissão, né? Então ele foi lá e cancelou esse contrato. E é bom frisar à população que o PDO, todo o trabalho do PDO tem início, meio e fim. Então, todos os nossos trabalhos, nós terminamos, seja numa secretaria, ou seja no Ministério Público, ou no próprio Tribunal de Contas. Positivo. Agora, eu queria, deputado, por gentileza, esse trabalho aí, que já deu bastante repercussão, ele deve priorizar essa questão da pandemia e os contratos do governo do Estado de São Paulo, agora, como o senhor bem frisou, que não precisa mais de concorrência, são contratações emergenciais, o trabalho do PDO deve priorizar só essa questão durante a pandemia, ou, de repente, até pelo resultado, o senhor citou aí, também foi citado pelo deputado Telhada, de encontrar essa empresa que funcionava numa casa, né, sem capital adequado para o investimento que ela teria de fazer, ou para quanto ela receberia do governo do Estado, estende-se esse trabalho aí para o pós-pandemia, para outras situações, para outras contratações, ou pelo desgaste, pela complicação, ele deve se extinguir agora ao final das compras emergenciais do governo do Estado para a pandemia? Não, o grupo vai permanecer até o final do mandato. Essa é a intenção nossa, de continuar fazendo esse trabalho de fiscalização, continuar esse trabalho de apuração também dos serviços prestados pelo Estado. Se você me permitir, eu quero falar o nome dos deputados, que eu acho importante, né? Hoje nosso grupo é formado pelo Coronel Telhada, Coronel Niscal, Capitão Conte Lopes, a deputada Edna Macedo, a deputada Letícia Aguiar, deputada Adriana Borgo, deputado Ed Thomas, Tenente Coimbra, deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, né? Eu acho que foram todos, né? E são deputados isentos, né? Deputados que não são oposição por oposição, não são deputados que são base do governo, são deputados que trabalham pelo resultado, trabalham com honestidade, aquilo que o governo está acertando, nós estamos elogiando, e aquilo que o governo está errando, nós estamos cobrando uma posição através do Ministério Público e até de outros órgãos. Eu queria que o senhor comentasse, já alertando lá o Biel, para poder colocar o público para conversar contigo já, deputado, mas eu queria que o senhor compartilhasse com a gente se houve pressão. O governador do estado tem um estilo que todo mundo conhece, sabe como é que funciona, tem uma bancada forte lá do PSDB e de outros partidos. Houve algum tipo de pressão, clara ou indireta, e como é que vocês lidaram ou lidarão ou poderão lidar caso venha sofrer esse tipo de pressão? Para com isso, não mexe com isso, por que está fazendo esse tipo de coisa, para quem investigar? Como é que houve isso, como é que vocês lidaram, ou se isso vier a acontecer, qual deve ser a postura ou a reação do grupo, especialmente do líder, que no caso é o senhor? Olha, eu até vi algumas manifestações, né, no problema do Hospital do Anhembi, mas eu acho que os deputados que se manifestaram, eles não sabiam realmente o que havia acontecido, até porque eles se manifestaram sobre um pronunciamento mentiroso do governador do estado e do prefeito de São Paulo. Tão mentiroso que nós processamos, entramos com uma representação contra o governador João Dória e o Bruno Covas por calúnia e difamação. Então, criminalmente, aí nós estamos representando essas duas autoridades. Quanto à pressão, eu acho que os deputados que compõem o grupo são pessoas maduras, pessoas inteligentes, que não vão recuar por pressão. Nós vamos continuar trabalhando de forma equilibrada, inteligente e realmente isenta, que é a palavra mais correta para esse trabalho, porque ele não é político e nem ideológico.
E é importantíssimo para a população, né? Deixa eu pedir licença só um instantinho, deputado, e colocar o público para conversar contigo. E as perguntas serão encaminhadas pelo Biel, que entra a partir de agora no Jornal Eu ao Vivo dessa sexta-feira. Biel, por favor. Boa noite, Braz. Boa noite, deputado Sargento Nery. Obrigado pela sua participação. Desde já inicio aqui a minha participação agradecendo aos nossos amigos, assessores de imprensa do seu gabinete, a sua equipe. Sempre muito prestativos com o Jornal Oi Diário, sempre muito atenciosos. Aqui a nossa gratidão. Deputado, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo rápido para que o senhor informasse-nos a sua opinião, a cobertura de imprensa naquele fatídico dia que vocês ali foram fazer uma vistoria no hospital do Anhembi. Como você acha que a imprensa deu atenção para esse caso? Exageraram ou não? Qual é a sua visão? Biel, obrado pelos elogios, obrigado por falar da minha assessoria. Biel, eu acho que a imprensa foi omissa ao nosso lado. Ela deveria ter nos perguntado o que aconteceu. Nós, em nenhum momento, fomos ouvidos pela imprensa. Nós não tivemos a oportunidade de explicar o que aconteceu, né? Então, eu acho que a imprensa foi tendenciosa no ponto de querer proteger a gestão do governador João Dória e do próprio Bruno Covas. Isso é uma pena, porque eu sempre tive a convicção que a imprensa tem que ser isenta, ela tem que trabalhar com os fatos como ele é, e não montar defesa para um governador ou para um deputado ou qualquer autoridade. Então foi lastimável o trabalho da imprensa, tão lastimável que nós entramos com um pedido de retratação para algumas emissoras, a qual, se não houver, nós vamos entrar judicialmente contra elas. Bom, deputado, enquanto o senhor listava alguns dos nomes dos deputados que compõem o PDO, inclusive elogio até os senhores por causa disso, entrevistamos o Coronel Telhada, deputado, que também fez questão de citar nome por nome. Eu gostaria aqui de citar, deputado, também o nome do deputado Márcio Nakajima, e me corrija se ele participa ou não do grupo. Perdão, o Márcio Nakajima deve estar bravo comigo. O Márcio Nakajima foi aí o terceiro deputado a concordar com o grupo. Então peço desculpa ao Márcio, meu grande amigo, né, por ter esquecido de mencionar seu nome. Márcio Nakajima também faz parte do PDO. Prosseguindo aqui com os nossos comentários, os nossos participantes, o Oi Diário, uma das audiências mais altas do Alto Tietê, gostaria de mandar uma boa noite ao Evandro Everson. Ele comenta: deputado Sargento Nery, parlamentar honrado, altamente preparado e imparcial. Tenho a certeza absoluta que a relatoria da CPI das fake news está em boas mãos. O Décio comenta: boa noite, deputado Sargento Nery, parabéns. Eliel, boa noite, deputado Sargento Nery, parabéns pelo PDO. Evandro, a CPI das fake news na Lesp vem em boa hora, confundem liberdade de expressão com prática de crimes. Inclusive, deputado, houve uma pergunta aqui, um comentário referente ao seguinte: PDO é o calcanhar de Aquiles do governo. O senhor concorda com essa afirmação? O PDO hoje é o calcanhar de Aquiles do governo do Estado? Olha, esses dias eu recebi uma mensagem, Biel, PDO acabou virando o remédio do Covid, né? Acabou virando o remédio do Covid, porque depois que nós fiscalizamos lá o Anhembi, o prefeito até queria desmanchar o hospital de campanha em Pacaembu, né? Então não precisou mais contratar leitos particulares, né? Então eu acredito que nós somos um instrumento da população para fiscalizar o Estado. Eu acho que esse é a melhor resposta a essa pergunta, Biel. É isso aí, Sargento Nery, sempre precisa em suas colocações. Aviso a minha produção para liberar o áudio do Braz, porque eu já estou encerrando aqui a minha participação com o querido deputado Sargento Nery, que estará aqui outras vezes, porque essa CPI, Sargento, vai dar muito o que falar e vai dar muita água na lenha, ou melhor, fogo na lenha, para queimar.